Botânica é, sem dúvida, um dos temas preferidos do Exame Nacional do Ensino Médio. E é por isso que eu venho dizer para vocês que o segredo não é decorar todos os nomes complicados, mas entender como as plantas evoluíram para sobreviver fora da água e como elas funcionam no dia a dia por meio da fisiologia da área da botânica. Então vamos lá entender tudo isso. Vamos começar falando sobre os grupos vegetais, a escada evolutiva. O Enem ama cobrar essa questão de transição do ambiente aquático para o terrestre, porque muitas plantas passam por esse processo. Então imagine uma escada: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O representante das briófitas principal seria musgos. E uma característica desse tipo de planta é que elas são vasculares, pequenas, né, vivem na sombra, a umidade. Sobre as pteridófitas, o representante seria samambaias. A novidade evolutiva, vasculares, que têm vasos condutores, né, ficam grandes. Gimnospermas, representante pinheiros. Novidade evolutiva, sementes e pólen, independência da água para a reprodução. Angiospermas frutíferas é uma representante desse tipo. E novidade evolutiva é que são flores e frutos, né, o ápice da evolução. Fornecem flores e frutos. Mas é isso para decorar a ordem, essa escadinha aí. Batata, P, frita, gelada, ai. Se vocês tiverem outras criatividades, seria bem melhor, porque é meio sem sentido. Mas tudo bem, né? Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa aí é a ordem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia das plantas, que é o que realmente cai na prova, pelo menos que é mais explorado, né, pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O foco aqui é como a planta respira, come e se move. Então vamos lá entender sobre o transporte da seiva. A gente tem dois tipos, xilema e floema. Xilema transporta água e sais, seiva bruta. Pense, xilema vai para cima, xilema vai para cima, ou seja, da raiz para as folhas. Floema transporta açúcares, seiva elaborada. Pense, floema foi para baixo, ou para os lados, que também pode acontecer isso. Das folhas para o resto da planta. Então, a xilema é da raiz para as folhas, e floema é das folhas para o resto da planta. Então, é o contrário. Uma é o contrário da outra. Uma é seiva bruta, por meio do transporte de águas minerais, que é a xilema, e a outra é seiva elaborada, por meio do transporte de açúcares, que é a floema, então não esqueçam disso. Sobre os hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios, a gente tem três: auxina, etileno, ácido abscíssico, que pode também ser chamado de ABA. Sobre a auxina, ela promove o crescimento e fototropismo. A planta cresce em direção à luz. Olha que legal. Etileno é um gás que faz o amadurecimento dos frutos. Num vídeo aqui do canal, recentemente eu postei sobre a melancia, né? Que ela não se conserva perto da maçã. Por quê? Porque a maçã tem o poder de se oxidar, tem o poder de continuar ali esse processo de amadurecimento mesmo depois de ser retirada do fruto. Então, o que acontece? O etileno ali ele vai estar agindo e vai prejudicar a melancia por algumas horas perto da maçã, porque são frutas diferentes, né? Então, expliquei direitinho pra vocês desse processo. E o grande protagonista é o etileno. Ahn, tanto que tem aqui, ó, se uma fruta podre fica perto das outras, o etileno passa a estragar tudo. Entendeu? Basicamente isso. Vocês vão entender mais quando assistir essa videoaula de melancia e maçã. Recentemente eu postei. Foi há 2 semanas. Ácido abscíssico, ABA, o hormônio do estresse. Fecha os estômatos para economizar água em tempos de seca. Estômatos são como se fossem algumas bolinhas, assim, eu diria, na superfície das folhas, que faz esse processo de respiração, né? Contribui para esse processo de respiração. Histologia e anatomia. Fique de olho nos estômatos, eles são as portinhas nas folhas. Os estômatos, eles têm o poder de ficarem abertos e fechados. Algumas horas aberto, outras horas fechado. Quando eles estão abertos, entra dióxido de carbono para a fotossíntese, mas perde água por transpiração. Então, ao mesmo tempo que eles recebem dióxido de carbono devido à fotossíntese, eles liberam água por meio da transpiração. Quando eles estão fechados, eles economizam água, mas para de crescer. Então, é sempre uma coisa e outra. Dica para o Enem. Plantas de clima seco, xerófitas, como as da caatinga, têm estômatos que abrem só à noite ou ficam escondidos em cavidades. Então, vai depender de cada planta, quando é que os estômatos vão abrir, quando não. Mas há essa transpiração quando eles estão abertos, recebimento de dióxido de carbono. E também quando estão fechados param de crescer, mas economizam água. Então, tem aí essa dualidade. Macetes e dicas de ouro para o Enem. A gente tem alguns pontos para ser comentado aqui, como o grão de pólen. Foi a alforria das plantas, né? Graças a ele, elas não precisam mais de uma gota de água para o espermatozoide nadar até o óvulo. O vento ou os bichos resolvem o problema, né? Por exemplo, a abelha ali, quando ela vai direto ao pólen, ela já faz esse processo é, de, de fecundação ali da planta, né? Me fugiu a palavra certa. Frutos servem exclusivamente para dispersão. Se o bicho come e faz cocô longe, a planta ganha novos territórios, entendeu? Então, também serve para esse processo de disseminar mais aquele tipo de planta por aí. Ciclo de vida. Todas as plantas têm alternância de gerações. E a gente tem dois tipos, esporófito e gametófito. Esporófito é a fase que a gente vê árvore. E gametófito, como o nome já está dizendo, gameta, é a fase escondida, pólen, óvulo nas plantas superiores. Exceção nas briófitas, musgos, o gametófito é a fase dominante. E como é que o Enem cobra? O Enem raramente vai te pedir a definição de xilema. Ele vai perguntar
Porque o anelamento de um tronco, o anel de Malpighi, por exemplo, mata a árvore, vai entrar num contexto mais aprofundado, uma coisa que você talvez não possa saber de imediato, e aí tem que visualizar a questão, tem que raciocinar sobre isso, tem que lembrar de conceitos mais profundos. Então não vai ser algo mais superficial, vai ser algo mais contextualizado, como costumam ser as questões do Enem. Com botânica não vai ser diferente. Então não serão questões diretas, serão questões mais um pouco elaboradas. Vou explorar bastante a questão de etileno, já vi várias questões sobre etileno na prova. Graças a Deus eu estudei no meu curso também de alimentos, né, quando eu fui aprender sobre frutos, então me ajudou bastante. Eles vão explorar um pouquinho de cada, mas dentro de um contexto mais elaborado. Bom, vamos explorar um pouquinho sobre a reprodução, a conquista do ambiente terrestre. O segredo aqui é entender a alternância de gerações, como eu falei ainda há pouco. E isso se chama metagênese. Toda planta alterna entre uma fase que produz esporos, esporófito, e uma que produz gametas, gametófito. E aí eu vou mostrar uma imagem pra vocês, que vai estar em inglês, né? Mas tudo bem. Importante é a gente entender como funciona, tá? Por meio visual. O salto evolutivo para a prova é briófitas e pteridófitas. Depende da água para o encontro dos gametas. Então, são dois tipos de plantas que realmente dependem da água. O espermatozoide da planta, chamado anterozoide, precisa nadar para poder encontrar o óvulo. Por isso, essa dependência aquática. Sobre as gimnospermas e angiospermas, tem o surgimento do tubo polínico. Então, o pólen viaja pelo vento, por meio dos animais ali, da abelha, que vai lá sugar, enfim, outros animais que promovem dispersão em outros lugares, e ali vão nascer esse tipo de planta. Então, há uma dependência total da água para a reprodução. Então, memorizem isso. Como é que cai no Enem? Geralmente focada em polinização e dispersão, a gente tem flores coloridas e cheirosas. Estratégia para atrair animais, biótica, gasta energia na flor, mas economiza no pólen. Flores simples com muito pólen, estratégia para o vento, né, com ali a questão da biótica e a anemofilia. Estude mais sobre isso. Frutos carnosos, serve para o animal comer e levar a semente longe, por meio da zoocoria, que é essa dispersão para nascimento desse tipo de plantas em outros lugares. Sobre os hormônios vegetais, eu também decidi aprofundar mais aqui na videoaula, porque eles são os mensageiros, né? As plantas elas não têm sistema nervoso, então tudo é controlado quimicamente. O etileno é o principal protagonista aqui. Que são três protagonistas, né? O etileno, tudo que eu falei pra vocês. A auxina. É, o etileno é o gás do amadurecimento. Então, o etileno é o único hormônio vegetal gasoso. A ação, ele quebra a clorofila, preste atenção nele, tá? Porque ele vai cair na prova. O fruto muda de cor, por meio dessa quebra da clorofila. Quebra o amido em açúcar, fica doce. E amolece a parede celular, fica macio. A maçã podre, como é um gás, uma fruta muito madura, libera etileno e avisa as outras ao redor para amadurecerem também. Que entrou a questão da melancia e da maçã que eu expliquei para vocês na semana passada. É, já caiu sobre colocar frutas em jornais ou sacos plásticos, isso aprisiona o etileno, acelerando o amadurecimento, também causa abscisão foliar, queda das folhas no outono. Então eu recomendo que vocês analisem mais sobre esses pontos, né? Mais profundos. Mas geralmente é isso que cai. A auxina é o hormônio do crescimento e curvatura, é responsável pelo fototropismo. Ou seja, a luz foge da luz. Como seria isso? Ela se concentra no lado sombrio, ali sombreado da planta, fazendo aquelas células se esticarem mais. Resultado, a planta curva em direção à luz. Olha que legal. Então é impressionante esse processo. Eu vou deixar uma imagem também para vocês ao lado sobre a auxina. Como é que funciona isso? Que a planta ela tá reta, por exemplo, vocês vão perceber na imagem. E aí, de acordo com a luz, ela vai se guiando. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É impressionante. Resumo de hormônios. Queria achar um vídeo pra mostrar pra vocês. Vou ver se eu acho, viu? Talvez eu coloque no início do vídeo, se eu achar. Nessa videoaula. Então, resumo de hormônios pro Enem. Auxina, crescimento e tropismos, foge da luz, usada em herbicidas. Etilena, amadurece frutos e quebra de folhas. Gás, técnica do jornal, saco plástico. Citocinina, divisão celular, citocelo, né? Retarda o envelhecimento da planta. Giberelina, germinação de sementes, mas vai cair sobre isso não, é só pra esclarecer sobre tudo. Faz a semente acordar e o caule crescer. E ácido abscíssico, ABA, fechamento de estômatos, é o hormônio do estresse hídrico, né? Falta de água e a economização da água. Macete para não esquecer. O ET, etileno, amadurece a fruta. A auxina faz a curva. A citocinina divide a célula. E o ABA fecha a porta, estômago, porque está seco. Então pensa no estômago como uma porta. Quando abre, recebe água, né? Recebe dióxido de carbono e retira água. Processo de transpiração. E quando fecha, economiza água, mas também para de crescer. Então, assim, gente, eu penso que vocês entendem bastante questões de ciência de botânica. E qualquer dúvida, coloque nos comentários, compartilha com todo mundo. Galera que vai fazer o Enem, porque botânica é um assunto um dos mais cobrados pela prova de ciências da natureza. E não se esqueçam de assistir a videoaula de melancia e maçã, que eu postei há 2 semanas. Tá na playlist de Food Facts essencial. Mas também, quando você for descer ali na parte de vídeos, vai ser rápido pra encontrar, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre bioquímica, não só no Enem, como em vários contextos. Então não percam. Beijos.